Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia. E você deve estar pensando, Luna, peraí, bom dia, tu tá lançando esse vídeo de tarde. Eu sei que você, torcedor do Bahia, tava de ressaca. Você passou a noite toda comemorando o título da Copa do Nordeste e você acordou agora. Então, primeiro eu dou bom dia e agora boa tarde e boa noite para todo mundo que tá vendo esse vídeo. Mas nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre um fato eminente e que gera muita irritação nos adversários, porém é a salvação dos adversários, que é sobre SAF e sobre o Bahia, que hoje se consolida como a melhor SAF do Brasil disparada. Aí você vai falar assim, Luna, peraí, Luna, tu tá falando que o Bahia, a SAF do Bahia é melhor do que a SAF do Botafogo, que ganhou Libertadores, que ganhou a Campeonato Brasileiro? Tô falando sim, e eu vou explicar para você nesse vídeo por que a SAF do Bahia hoje é a melhor SAF do Brasil. E é uma coisa muito óbvia para você entender e para você debater com seus amigos também. Antes de mais nada, pedir para você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like. Eu sou o Felipe Luna. Aqui o meu foco é o futebol nordestino. A gente fala de uma forma mais ampla, né, sobre o futebol nordestino. Então eu falo aqui do Sport, Santa Cruz, Náutico, Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará. Então escreve aqui, apoia a mídia independente. Aqui é o nosso trabalho independente, onde a gente faz para você. Eu falo do teu clube de coração como se fosse meu clube de coração, com todo respeito. Tá bom? Vamos lá, vou colocar essa foto só para ilustrar aqui, né? O Bahia, que foi ontem campeão da Copa do Nordeste e se tornou o maior vencedor da história das Copas do Nordeste, né? Então, antes era o Vitória, inclusive tem uma discussão ainda de que o Vitória teria mais uma Copa do Nordeste, mas não é, meio que não é oficial, né? Então, assim, aí tem essa discussão, vai para a CBF, volta, eu não quero entrar nesse meio aqui, mas ontem foi consolidado nos moldes atuais, né? A Copa do Nordeste, o Bahia, ele é o maior campeão. Em detalhe, a gente, só antes de falar da SAF, de 2017 para cá, o Bahia ganhou 3 Copas do Nordeste, cara. Então, assim, num período de 8 anos, o Bahia já conseguiu 3 Copas do Nordeste. Detalhe, tá? Sem SAF. Viu? Ganhar a primeira Copa do Nordeste como SAF ontem. Mas vamos falar sobre SAF aqui, porque muito se fala, né, que a SAF é a melhor, que tem mais dinheiro. Vamos colocar aqui que quando chegou a SAF do Bahia, né, que acho que, se não me engano, era um aporte inicial seria de 980 milhões de reais, quase 1 bi. Aí depois teve outras SAFs falando assim, se quiser comprar a SAF do Vitória, tem que pagar o dobro porque tem estrutura. Se quiser comprar a SAF do Sport, tem que pagar 2 vezes mais porque tem mais estrutura que o Vitória, não sei o quê. E às vezes a gente se resume num pensamento muito pequeno de achar que porque o cara colocou mais dinheiro é a SAF que vai ter mais sucesso, e não é. E não é, tá? E eu vou dar um exemplo do que é um problema quando você gera um problema de SAF. O Botafogo, o processo de SAF do Botafogo, em resumo, é o seguinte. Só de imposto. E olha que é uma SAF que a gente está colocando aí, que tem o quê? 4 anos? Deve ter 4 anos. Acho que a SAF do Bahia deve ter começado o quê? Em 2022, né? Acho que é mais ou menos isso. É uma SAF muito jovem também, como todas as SAFs no Brasil, né? Mas é uma SAF que já está afundada em dívidas. E, paralelo a isso, não se sabe se o John Textor, que é o dono do Botafogo hoje, ele vai continuar. Porque existe um problema ali administrativo. Ele comprou essa SAF com dinheiro emprestado e ele não tem mais o dinheiro para pagar, e aí é mais ou menos um rolo desse assim. E aí tem os sócios que querem tirar a SAF do John Textor, então já tá uma bagunça. E você já vê refletir, por exemplo, esse ano não é o mesmo time. Não é um time tão forte, apesar de ter feito vários investimentos. Mas não é o mesmo time, e a tendência é que vá definhando. Vá definhando. Por quê? Porque não é algo sustentável. Quando você olha para a SAF do Bahia, é algo sustentável. Mas antes de chegar na SAF do Bahia, vamos dar uma olhada em outras SAFs? A SAF do Atlético Mineiro, dos irmãos Melim,
né? Cara, cheia de dívida, cheia de problema, cheia de dor de cabeça. Basicamente, tá vendendo o almoço para comprar o jantar. Totalmente afundada em dívidas. A do Cruzeiro não é uma SAF afundada em dívidas. Inclusive, a do Cruzeiro está se mostrando ser uma SAF organizada. Mas como foi uma SAF que começou recentemente com o Pedrinho, que é o dono lá dos supermercados lá em BH, né, que é a torcida do Cruzeiro, eu vou deixar essa de fora ainda porque a gente não consegue enxergar só contratação. Ele comprou no passado o Ronaldo e só comprou. Então a gente não consegue enxergar ainda algo pra gente colocar aqui nessa balança, sabe? Tá? Então eu tô colocando essas SAFs aqui que acabam sendo as SAFs mais fortes. Tem a do Fortaleza, mas é um outro modelo de SAF, é uma SAF que só tem o CNPJ, né? Porque assim, na prática não tem nenhum investidor. Eu quero falar SAF com investidor. A do Bahia é diferente. E era previsto que isso fosse acontecer. Até porque o City Futebol Group, né, o grupo City, ele já tem um conglomerado de clubes no mundo. E cada time ele tem um projeto diferente. Isso já é um ponto que me agrada demais, porque assim, você consegue enxergar já um organograma, por exemplo. A forma que você vai trabalhar com o engajamento, por exemplo, com a torcida do Bahia, não pode ser a mesma que você vai tratar do City, porque assim, são culturas diferentes, são regiões diferentes, e são propostas diferentes. Às vezes eu posso comprar um clube, sei lá, tô chutando aqui, tá? Às vezes eu posso comprar um clube para faturar, sei lá, 10 milhões no ano. E tem outro clube que eu compro no potencial de querer faturar 100 milhões no ano. Então, assim, depende. São SAFs e SAFs. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. São SAFs e SAFs. Mas o City Futebol Group já é um grupo vencedor. Então, era meio que fadado ao Bahia se tornar uma SAF vencedora. Por quê? Porque é exatamente esse o ponto. É um projeto que já é sustentável, o do Bahia ainda não é sustentável, importante deixar claro, tá? Não é o Bahia não pode, ano que vem, sei lá, pegar 300 milhões e contratar de jogador, por exemplo, assim, porque ainda não tem esse fluxo de caixa, ainda existe um aporte do Grupo City, o que é natural. Quando você comprou a empresa, ela não vai nascer já brotando dinheiro do pé, não. Tá? Você vai ter que colocar dinheiro, investir, contratar funcionário. Aí depois você vai começar a ter lucro para você tirar o que você investiu. Tirar o que você investiu, o que ficar já é sustentável. É basicamente o caminho que o Bahia está andando. E ele já está andando a passos largos. Por quê? A partir do momento que ele consegue classificações para a Libertadores da América, ele tem mais receita. Com mais receita, ele tem mais patrocínio. Com mais patrocínio, ele tem mais grana. Um patrocínio bom chama outro patrocínio bom. Ele ganha premiações do Campeonato Brasileiro, premiações da Libertadores. Então, assim, é uma bola de neve positiva que vai fazer com que o Bahia se mantenha sustentável. Então, o Bahia hoje, do jeito que trabalha, tanto na questão do campo, você vê que não é uma SAF que se empolga, por exemplo. Se hoje a torcida do Cruzeiro começasse a pedir, ó, contrata, vamos dar um exemplo, estiver jogando ainda Alex Cabeção, já se aposentou, é técnico, mas assim, contrata o Alex Cabeção, tem ali atrás um dono de SAF que é torcedor. E esse é um problema quando você mistura negócio com emoção. Isso pode acontecer no Bahia, isso no Bahia não, desculpa, no Atlético Mineiro, isso no Cruzeiro, isso já acontece no Atlético Mineiro, por exemplo. Tá? No Bahia não. O torcedor pode chorar lágrimas de crocodilo pedindo um centroavante, por exemplo, esse ano não chegou aquele centroavante, aquele homem gol, porque o projeto dos caras é um projeto que tem ali, ó, todo o planejamento para ser executado. A gente viu a saga aí do Marcos Felipe, né, como goleiro do Bahia. Que é todo respeito ao Marcos Felipe, um goleiro extremamente abaixo do que a gente sabe que ele poderia ser. E que o Bahia precisaria. E mesmo assim o Grupo City contratou na hora que achou que tinha que contratar. Não foi se perdendo na pressão da torcida, não. Então isso só mostra o quanto existem profissionais lá de qualidade. Então hoje, a SAF do Bahia, se eu for falar várias situações aqui, marketing, financeiro, publicidade, tudo. A gente vai passar um vídeo aqui de 2 horas falando sobre os pontos positivos do Bahia. Mas isso me mostra que o Bahia, assim, hoje é a melhor SAF do Brasil e disparada, tá? E disparada. E olhe que nem ganhou um título relevante ainda. Quando eu falo título relevante, é um título nacional. Porque, assim, convenhamos, né? A Copa do Nordeste é maravilhosa, é linda, mas, assim, pro nível que o Bahia tem hoje, comparado ao que ele pode conquistar, entende o que eu tô falando? Tô diminuindo o campeonato não, tá? Mas comparado ao potencial que ele tem agora para chegar e conquistar, acaba que a Copa do Nordeste se torna um campeonato secundário.
Se ele ganhar uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, um Sul-Americano, uma Libertadores, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que ele tem potencial para chegar. Eu quero saber a tua opinião, comenta aqui o que você acha sobre isso. Fala para mim aí, ó, como foi a festa pós-título, que eu quero saber. Comenta aqui, daqui a pouquinho eu tô voltando, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.